Ele tem me tirado de um lugar que talvez eu olhava para mim, eu não tinha esperança. Eu não tinha esperança nenhuma. E eu olhava para mim e sentia que era alguém feliz. Mas de felicidade eu não tinha nada. Porque eu achava que a vida que eu vivia era tudo de bom. Mas quando eu comecei a conhecer esse Deus lindo, maravilhoso, eu vi a minha história mudando. A minha história foi transformada. E hoje estou aqui para a honra e glória do nosso Deus. Irmãos, a palavra do Senhor, o nosso Deus, nessa noite, venha falando de dois homens. Homens pregadores da palavra, homens sofredores, homens que ministravam a palavra, não importava a circunstância, mas era adorador. E a Bíblia vem trazendo a história de Paulo e Silas. É uma história bíblica muito conhecida entre o povo de Deus. E a Bíblia vem nos trazendo desses homens como os verdadeiros adoradores. Nós vimos que a visão em Troade, pregação em Filipos, a conversão de Lídia, e do carcereiro, a cura da pitonisa. Irmãos, Paulo e Silas, eles têm andado sempre na administração da palavra de Deus. E a Bíblia, ela vem nos relatando. Eu quero estar aqui iniciando no versículo 16. A Bíblia diz: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Mas a Bíblia, ela nos diz que através desse lucro, aqueles cidadãos, aqueles senhores daquele lugar, a Bíblia nos diz que Paulo e Silas, eles procurando um lugar separado para a oração. Nós vimos que Paulo e Silas, através da palavra do Senhor, eles têm orado para as pessoas, e ali pessoas tinham sido libertas. E essa jovem, ela trabalhava para aquele lugar, para aqueles grandes, aqueles cidadãos daquele lugar, através das suas adivinhações, o espírito da adivinhação, e através das adivinhações dava lucro para aqueles senhores. Mas só deu lucro, o inimigo só procurou dar lucro errado, enquanto a palavra do Senhor não tinha chegado. Mas dois ungidos vêm chegando naquela cidade, e aquela jovem andava atrás de Paulo e Silas, e falando, dizendo: esses homens que nos anuncia o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez que, por muitos dias, mas Paulo, perturbando, voltou-se e disse: Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Irmãos, esse foi o motivo de um grande preço que Paulo e Silas têm a pagar. Mas nós vimos na palavra do Senhor que eles não desistiram de pregar a palavra do Senhor. Irmão, nós vimos aí o começar do agir de Deus na vida daquela cidade, porque aquele lugar precisava de ouvir a palavra de Deus. O inimigo, ele tem enfurecido por aqueles pregadores da palavra do Senhor. O inimigo, por algum motivo, tem olhado e tem pensado: acabou o lucro desse lugar. O inimigo tem parado para pensar: esses dois chegaram aí para tirar a paz dele daquele lugar. Mas aqueles dois chegaram para perturbar o inimigo daquele lugar. Porque aonde a luz chega, a Satanás ele tem que sair.
Aleluia. Irmãos, e a Bíblia diz que aqueles senhores, olhando que todo o lucro seu tinha acabado, Satanás tem olhado e tem pensado: esses homens têm que ser apanhar e ainda além disso ser presos. Eles têm que ser presos para parar de falar a palavra de Deus. Trazendo para nossas vidas nos dias de hoje. Às vezes nós olhamos tantas lutas, tanto deserto na nossa vida, tanto sofrer na nossa vida. Muitos começam a reclamar o que está acontecendo, Senhor. Mas a Bíblia vem nos dizer no livro de Naum, capítulo 1, versículo 3: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e as culpas e aos culpados não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta, e na tempestade as dores são pó dos seus pés. Irmãos, o que é que Deus falando para mim e para você? Talvez você olhe para o seu deserto que você está passando. Você olha para as lutas que você está passando. Você olha, você acha que não tem mais saída, não tem mais jeito, não tem mais solução. Talvez o seu deserto está tão grande que você olha, não tem mais jeito. A Bíblia nos diz que quando Jesus estava deitado dentro do barco, a Bíblia diz que o barco estava numa grande tempestade. E os discípulos ali perturbados, sem saber o que fazer. E Jesus dormindo lá dentro do barco. Presbítero, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que mesmo que Jesus está dentro do barco com você, vai acontecer tempestade. Mas só que o seu barco não vai afundar, porque Ele está contigo. E a Bíblia aqui vem nos dizendo: o Senhor, o nosso Deus, Ele tem um caminho no meio da tempestade. Porque no meio da tempestade, a altas horas da noite, quem vinha andando no meio da tempestade? Lá vinha o Senhor Jesus caminhando a direção do barquinho, que ali estavam os discípulos passando por aperto. No meio do deserto que você está passando, Deus te coloca no deserto só apenas para te provar sua fé. Mas Ele disse: filho, sozinho você não está, porque eu estou contigo. Porque no deserto que te coloco tem um caminho para passar. Além vem o vendaval contra ti, mas você não vai afundar, porque você está passando no caminho. Aleluia. E a Bíblia vem nos falando que aqueles homens lançaram Paulo e Silas, depois de tanto chicotear, tanto bater. A Bíblia nos diz que jogaram no cárcere seguro. Além de ter jogado lá no fundo do cárcere, a Bíblia nos diz que ali tinha muitos prisioneiros. Tinha muitas pessoas ali que estavam presas. E ali colocaram eles lá no cárcere no fundo, amarrados os pés e as mãos cadeadas, amarrados com as correntes, para que eles não fugissem. E o inimigo tem olhado, tem pensado: eu calei esses dois, eu quero ver agora pregar a palavra do Senhor. Mas o inimigo enganou, porque o inimigo, quando pensa em criar um alicerce, o Senhor já construiu um palácio do meu seu adorador. Isso que é importante, adorar o nosso Deus. Isso que é importante, servir a Deus. Isso que é importante, passar do que passar. Mas o teu alvo é o Senhor, é o céu. Aleluia. Porque quem tem te chamado foi Deus, não foi o homem. Quem te capacita é Deus, não é o homem. Deus te põe no deserto, mas você não morre no deserto, porque Ele te tira de lá. Ele apenas quer provar a tua fé. E a Bíblia diz que Paulo e Silas foram presos lá no fundo do cárcere.
Aí Satanás olha e fala: esses dois eu calei. Mas ao redor, irmão, o segredo estava. Foi permissão de Deus ou não? Porque eu creio, foi a permissão de Deus. Porque Deus mostrou a Paulo a visão para que Paulo fosse até lá na cidade. E naquela região, tudo isso que aconteceu, Deus permitiu, mostrou o sonho para que Paulo fosse. E Paulo e Silas foi e veio acontecer. Aí eu quero te dizer, irmão, ali naquele caso, precisavam de ouvir a palavra do Senhor. Porque ali ao redor, tudo já tinha pregado a palavra. Mas existiam as pessoas presas que precisavam de ouvir a palavra de Deus. E a palavra ainda não tinha entrado ali na prisão. Mas o inimigo tem pensado: para mim calar esses dois, eu tenho que prender. E Deus olhou e falou: para minha palavra entrar lá dentro, os meus servos têm que estar lá dentro. Ei! Aleluia! Para que pessoas saem do meio do deserto. Deus está te colocando no deserto, não é para você murmurar, é para você adorar. Porque no deserto que você está, tem alguém precisando de ouvir a palavra. Eita glória! Aleluia! Deserto é para crente adorar, irmão. Deserto não é para crente murmurar. Aleluia! Por isso que o Senhor disse: no meio da tormenta eu tenho o caminho, porque as nuvens são poeira dos meus pés. Os caminhos do Senhor é alto. Aleluia! No meio da tempestade, o Senhor diz aqui no livro de Naum, capítulo 1, no versículo 3: na tempestade Deus tem o caminho. Paulo e Silas foi lançado dentro da tempestade. Porque se muitos nos dias de hoje entrassem lá, no caso iria querer murmurar. Aqui está a prova, irmão, do culto de quinta-feira. O inimigo tentou: eu vou lançar essa enfermidade na criança para que ele caia lá, para que o pai comece a murmurar. Aí Deus disse: é lá que eu quero essa criança, porque o pai vai lá e vai orar, e através da oração, não só aquela criança, mas muitos ali vai sair da lei. Você entendeu o mistério de Deus? O inimigo lança pensando que está tendo vitória, mas quando o inimigo lança, Deus fala: é lá mesmo que eu quero. Porque é lá que minha obra vai acontecer. É lá que meu agir vai acontecer. E Paulo e Silas não foi diferente. Foi lançado no cárcere lá no fundo. E quando está no fundo, irmão, a prisão estava de cá, até sair na porta. Lá na porta estavam os guardas. Paulo e Silas estavam no fundo. E se eu estou aqui no fundo, a minha voz está saindo para frente, ela não está para o fundo, porque no fundo está fechado. E as cadeias de lá não tinha janela, era tudo fechado, medo de preso sair. Aí que é o momento. Silas olha para Paulo: e agora, Paulo? Além de apanhar, chicoteado, minhas costas estão ardendo, está doendo. E agora, Paulo, o que nós fazemos? Paulo, como homem tremendo, na presença de Deus, Paulo olha para Silas: não temos que preocupar, não temos por onde preocupar. Aleluia! Você sabe por quê, irmão? Aí me veio aqui a lembrança. João Batista, grande homem de Deus, que pregou preparando o caminho para o Senhor Jesus. Que o ministério do Senhor Jesus começou depois que o de João Batista parou.
Depois que João Batista foi o seu pescoço cortado, o ministério de Jesus começou. Mas por quê, presidente? Porque nós vimos que o rei Herodes, quando o Senhor Jesus estava pregando, o rei Herodes ficou sabendo, e o rei Herodes disse: mas espera aí, se João Batista foi com o pescoço cortado, será que João Batista ressuscitou e está pregando de novo? Então você vê que o ministério de Jesus começou depois de João Batista. E João Batista e Jesus pregava como João Batista pregava. E João Batista foi lançado dentro de um tacho de gordura quente, de óleo quente, para poder parar de falar do amor de Deus. Mas quando João Batista foi lançado, João Batista adorava a Deus, e ele saiu sem nenhuma lesão, porque a glória de Deus estava ali com ele. Nós vimos a história de Sadraque, Mesaque e Abednego lançados dentro da fornalha de fogo ardente, uma fornalha de fogo que estava tão quente que até aquele povo, aqueles soldados que foram lançados lá dentro, a Bíblia nos diz que o fogo era tão quente que eles não suportaram e morreram. Lá estava a glória de Deus, lá estava Deus com o seu caminho aberto para o adorador passar. Ei, na cova dos leões, ei, foi lançado Daniel lá dentro. Mas o Senhor diz: não se preocupa, Daniel, na cova do leão você não vai morrer, porque no leão manda eu, e lá dentro o meu caminho está aberto para o adorador passar. Talvez você está pensando que está sendo lançado em algo, mas Deus manda te falar: não te preocupa, porque eu sou contigo. Se lançar você lá dentro por causa do meu nome, eu honro o meu nome. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. No verso 7 de Naum, capítulo 1, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Todos aqueles que confiam no Senhor, o Senhor conhece. Aleluia. E a Bíblia nos diz, irmãos, que Paulo e Silas, dentro do cárcere, depois de apanhar tanto, depois de ser preso, depois de ir lá no fundo, depois que Paulo e Silas vão olhando para o outro, e Silas começa a olhar Paulo: e agora? Estamos presos? Não temos saída? O que vai acontecer de nós? Paulo, olhando para Silas, diz: Silas, nós temos uma solução. Nós temos a saída, Senhor, porque somos adoradores, Senhor. Nós adoramos o Rei dos Reis. Nós adoramos aquele que tem caminho no meio da tempestade. Se nós estamos aqui é porque Ele quis. E o Satanás pensou: eles estão presos, não podem pregar a palavra. O Senhor olha e fala: olha, prende eles para mim lá dentro, lá no fundo, não põe na frente não, põe lá no fundo, onde vocês acham que está seguro, para que a minha glória aconteça. Aleluia, Deus. Porque ali dentro, igreja, ali ao redor, o pessoal já tinha ouvido falar da palavra de Deus, mas dentro do cárcere não. Olha o que Satanás, a burrada que Satanás faz, por falta de sabedoria, que ele nunca vai ter, porque a sabedoria vem da glória de Deus. Eles prenderam ele lá no fundo, e aqui na frente, na prisão de cá e de cá, e aqui o corredor. Paulo disse: Silas, vamos fazer assim, você vai louvar, porque o louvor é agradável a Deus. E Paulo disse: eu vou orar, porque Deus vai ouvir. Aquele que adora, aquele que ora, não importa o deserto, Deus vai ouvir a sua oração. Deus vai ouvir o seu clamor, Deus vai ouvir o seu louvor. O crente não é para reclamar, adora Ele nas circunstâncias que você se encontrar, busca a presença dEle.
E nessa noite não é diferente. Paulo e Silas começou um orar e o outro adorar. Um orava e o outro adorava. Um orava e o outro cantava. E os presos na frente começaram a ouvir, porque ainda não tinham ouvido falar do nome do Senhor. E eles começaram a ouvir. Creio eu que aqueles presos começaram a falar: que coisa boa, que coisa maravilhosa. Da onde está vindo? Está vindo lá do fundo. Mas que maravilha, que coisa gostosa. E eles começaram a ouvir. Aí de repente, a Bíblia nos diz que a terra começou a tremer, porque aonde o Todo-Poderoso coloca a planta dos seus pés, a terra não pode se conter e começa a abalar, porque a glória dele ela é grande, igreja. Clama por ele, que ele desce com a tua vitória. Oh glória, aleluia. Deus Santo Todo-Poderoso, aleluia. A Bíblia diz que Paulo e Silas começou, um cantava e o outro orava, um cantava e o outro orava. De repente a terra começou a tremer, de repente as paredes começaram a tremer, de repente as correntes da mão caíram por terra, porque onde a glória do Senhor está, nada pode te parar, nada pode te travar. A corrente vai cair nesta noite, tem corrente caindo. Oh glória, oh glória, aleluia. Seja liberto. Glória, 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 aleluia. As correntes se caem, igreja. Aonde tem adoração, as correntes têm que cair, porque a glória de Deus ela é grande. Não tem cadeia que pode te prender, não tem nada que pode te parar. O verdadeiro adorador. Aleluia. E a Bíblia diz que as correntes caíram das mãos e dos pés deles, mas eles continuaram como adorador, confiando no Deus vivo e todo-poderoso. Continuaram adorando, continuaram buscando, continuaram louvando ao Senhor. E todas as cadeias, todos os presos, as cadeias foram abertas. Aleluia. E o que está te faltando, igreja? O que você está pensando na sua vida? O deserto que está na sua vida está grande? Você se sente preso, encadeado por algum motivo que Satanás quer te parar? Porque você é escolhido, você é chamado de Deus. Deus te chamou porque Ele deu um propósito na sua vida. Deus te chamou, não foi para deixar você morrer no deserto. Ele te chamou para que você adore a Ele, através da sua adoração. Muitos vai ser salvos, muitos através da sua adoração vai ser liberto. Aleluia. E a Bíblia diz que todos aqueles carcereiros, ninguém saiu lá de dentro. De repente, quando o dia amanhece, os guardas olham e dizem: o que aconteceu? O rei vai nos matar. Porque todos fugiram, ninguém está aqui dentro. Mas quando eles pegaram a espada para se matar, Paulo gritou lá no fundo: ei, não faça isso não, que ninguém saiu, todos estão aqui. Porque aquele que tem a presença de Deus na sua vida não foge do que Deus faz, não foge daquilo que Deus manda. Aquele que tem a presença de Deus, ele pode vir o rei, pode vir o que vier, ele não vai desistir, porque Deus chamou ele e capacita, ele entrega a vitória. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Oh, glória. E a Bíblia diz, igreja, que quando amanheceu o dia,
que aqueles guardas olharam, que eles ficaram pasmados, não entenderam nada do que tinha acontecido. Mas aqueles guardas olhando para Paulo e Silas, como homem de Deus, eles olharam e perguntaram: Paulo, o que faço? O que faço, Paulo? Aleluia. Porque todos eles tiraram eles para fora. O que é o necessário para que eu seja salvo? O que eu tenho que fazer, Paulo, para ser salvo? Paulo disse: creia. Somente creia. Essa é a palavra-chave. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Se creres, verá a glória de Deus acontecer na tua vida. E hoje não é diferente. E hoje não é diferente, igreja. O Senhor Jesus, Ele quer entrar na sua história. Mas muitas vezes, pastores, em muitos momentos, em muitas circunstâncias, as pessoas olham e dizem: o Senhor me esqueceu. Irmãos, eu tenho lido em um folheto há muito tempo, e esse folheto vinha dizendo que certo jovem andava em um grande e terrível deserto. E aquele jovem, olhando, pedindo a Deus por algum motivo, para Deus abençoar, ajudar ele de alguma forma. E o Senhor tenha levado aquele jovem, através dos seus sonhos, até a beira do mar. E aquele jovem começou a caminhar, e o Senhor disse: eu estou do teu lado, seguro na tua mão, estou caminhando com você. E aquele jovem, ao amanhecer, correu para a praia, falou: eu quero ver os meus rastros. Mas chegou lá e viu um rastro só. E ele olhado começou a falar: Senhor, o Senhor disse que está andando do meu lado, mas na praia só encontrei o meu rastro. Aí o Senhor Jesus falou: filho, aquele rastro não é seu, filho. Aquele rastro não é seu, filho. Aquele rastro é meu, porque eu estava te carregando no colo. Eu estava te carregando no colo, filho. Então, igreja, muitas vezes você está olhando e está achando que está sozinho. Só tem o seu rastro. Achando que você está sozinho no deserto. E o Senhor está falando: filho, eu estou te carregando no colo. Você ainda não afundou porque eu estou te carregando no colo. Você ainda não pereceu é porque eu estou te carregando no colo. O teu deserto ainda não te afundou é porque eu te carrego nos meus braços. Porque eu te chamei para uma promessa.